Você tem um plano para os próximos 365 dias? A Unimed tem. Planos que cooperam com a saúde da sua empresa e com a economia local. Cuidado completo para você e seus funcionários. Soluções que combinam com o seu negócio. Conecte-se com a gente e transforme sua empresa em um grande negócio. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Quer novas oportunidades de negócio? Conecta aí. Sicredi Conecta, a vitrine virtual, sem taxas e exclusiva entre associados do Sicredi. Baixe o aplicativo. Olá, sexta-feira, 13 de novembro. Confira os destaques desta edição. Eleições 2020. Veja o que o eleitor pode e não pode no dia da votação. Coronavírus. Maior número de casos positivos está entre os jovens. Policiais do 13 BPM são agraciados com a comenda Gigantes do Norte. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da TV Erechim. E na tarde de quinta-feira, policiais do 13 BPM foram agraciados com a comenda Gigante do Norte, uma honraria concedida em homenagem a policiais militares pelos serviços prestados na área do CRPO Planalto, o Gigante do Norte. Foram homenageados com a comenda o 1º Sargento Marcelo José Sarnowski, de Erechim, o 1º Sargento Vinícius Von Gilza, de Nonoai, o 2º Sargento Jorge Ferreira de Oliveira, também de Erechim, a 2ª Sargento Marciane Mocelin, de Erechim, e o 3º Sargento Ivanir Brustolin, de Getúlio Vargas. Então, os nossos parabéns aos policiais do 13 BPM, que sempre estão comprometidos com a nossa cidade, com a nossa região, com um trabalho sério, dedicado e merece esta honraria. No domingo é dia de eleição em todo o país. Este ano, em virtude da pandemia do coronavírus, algumas regras foram alteradas para garantir segurança de todos os eleitores. Nós preparamos algumas orientações importantes para esse dia. Confira. Domingo é dia de eleições. Este ano, em virtude da pandemia do coronavírus, o horário de votação foi estendido. O início da votação é às 7 horas da manhã até às 17 horas da tarde. Veja o que é permitido neste dia. É obrigatório o uso de máscara. Quem porventura chegar ao local de votação com o rosto desprotegido poderá ser impedido de entrar. Para garantir a segurança dos cidadãos, todos devem passar álcool em gel em suas mãos antes e depois de votar. Não é obrigatório, mas o Tribunal Superior Eleitoral recomenda ao eleitor que leve sua própria caneta para assinar o caderno de votações. A fim de evitar aglomerações e grandes filas de espera, o horário para a votação foi ampliado e acontecerá das 7 às 17 horas. Para os eleitores com mais de 60 anos, o horário preferencial é das 7 às 10 horas da manhã. É permitido a manifestação individual e silenciosa dos cidadãos que desejarem apoiar um candidato, com o uso de camisetas, bonés, broches e bandeiras. Está proibido a aglomeração de pessoas com vestimenta padronizada até o fim da votação. Atividades permitidas e crimes. Na véspera do dia da votação, até às 22 horas do dia 14 de novembro, está permitido distribuição de material gráfico, caminhada, carreata, passeata ou carro de som. Contudo, no dia da votação, dia 15 de novembro, as práticas citadas acima estão estritamente proibidas, incluindo ainda as divulgações e novas produções de conteúdos na internet. Qualquer violação destas regras pode implicar na aplicação de multa aos cidadãos e candidatos, caso estejam cientes da ação ilegal. Além disso, os famosos santinhos também podem configurar crimes se encontrados espalhados pelo chão no dia e até mesmo na véspera da votação. No próximo bloco, você confere. Coronavírus, o maior número de casos está entre os jovens. Juízes eleitorais orientam a imprensa sobre as eleições. E nós também falamos sobre a previsão do tempo para este final de semana de eleições. Já voltamos. Você tem um plano para os próximos 365 dias?
A Unimed tem. Planos que cooperam com a saúde da sua empresa e com a economia local. Cuidado completo para você e seus funcionários. Soluções que combinam com o seu negócio. Conecte-se com a gente e transforme sua empresa em um grande negócio. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Vem que aqui tem festa, tem economia. Tem sorteio pra você, pra toda a família. Vem aproveitar, vem pro Aniversário Master. Aqui tem festa todo dia. Aniversário Master 46 anos. Acima de R$80 em compras no cliente Master mais vantagens. Informe seu CPF e concorra todo dia a R$500 direto no caixa. Vem pro Aniversário Master. Aqui tem sorteio todo dia. Quer novas oportunidades de negócio? Conecta aí. Sicredi Conecta, a vitrine virtual, sem taxas e exclusiva entre associados do Sicredi. Baixe o aplicativo. Quem estiver fora do seu domicílio eleitoral no domingo não poderá justificar nas sessões eleitorais ao longo do dia. Essa foi uma das medidas para não aglomerar pessoas nos colégios eleitorais. O prazo para justificar é de 60 dias, podendo ser registrada nos cartórios eleitorais, no sistema do Tribunal Superior Eleitoral e também pelo aplicativo e-Título. Então, se você não puder comparecer, prazo de 60 dias para fazer a sua justificativa. E falando ainda em eleições, hoje pela manhã, os juízes eleitorais realizaram a última orientação para a imprensa, referente às eleições que acontecem no próximo domingo. Acompanhe todas as regras e vote com total segurança. Nesta manhã, os juízes eleitorais doutora Lilian Paula Frasman e doutor Alexandre Renner concederam a entrevista coletiva para a imprensa falando das regras para as eleições municipais que acontecem no domingo. Na verdade, sempre houve uma preocupação com a questão das aglomerações nas eleições, né? As reuniões públicas, elas são proibidas pela lei no dia das eleições. Mas esse ano a gente tem um agravante que é a questão do Covid. Então, a orientação que foi passada, tanto para os auxiliares da junta eleitoral, que estarão trabalhando no dia, fiscalizando as sessões, e também a orientação passada para a Brigada Militar, é no sentido de, verificada uma aglomeração, solicitar que as pessoas que já votaram se dirijam para suas casas, né? E também para que as pessoas elas se dirijam aos locais de votação, preferencialmente sozinhas e não em grupos, né? A gente sabe que é um dia tradicionalmente festivo, que as pessoas aproveitam para dar um passeio, para encontrarem os amigos, os conhecidos, mas a gente precisa esse ano que as pessoas tenham essa responsabilidade e que elas respeitem a questão de não se aglomerar, né? E a gente vai estar orientando durante todo o dia as pessoas que já votaram, se dirijam para suas residências, né? E não formem grupos perto das sessões ou muito menos ainda dentro dos locais de votação. Em caso de sintomas da Covid-19, o eleitor deve se ausentar da votação. O protocolo sanitário deve ser seguido rigorosamente. A recomendação é que, se o eleitor estiver diagnosticado com Covid, que ele não deve comparecer à sessão eleitoral. Bom, ele não está diagnosticado com Covid, mas ele tem suspeita de Covid. Ele tem febre, ele tem coriza, ele apresenta dor de cabeça. Nesses casos, a recomendação é a mesma também, tá? Por quê? Porque a gente não quer submeter esse mesmo eleitor e mais, submeter os demais eleitores que terão contato com essa pessoa, tá? A um risco que saia do controle, tá? Então, a recomendação é eleitores com suspeita de Covid ou já diagnosticado com Covid, não compareçam à sessão eleitoral, tá? Isso inclui o período de 14 dias anteriores, tá? Porque a pessoa pode ter tido, por exemplo, né, o diagnóstico, né, nesses 14 dias anteriores e ela ainda pode estar transmitindo o vírus, mesmo que ela não tenha mais a sintomatologia, né, da doença no domingo, certo? Então a recomendação é essa. Com suspeita ou diagnosticado, não compareça à sessão eleitoral. Bom, mas e aí? Qual vai ser a consequência? Nenhuma, tá? O eleitor não precisa se preocupar a respeito disso, tá? Ele vai ter 60 dias
tá? Para que ele possa, então, fazer a justificativa, certo? Nos 60 dias depois, posteriores à eleição, ele pode, então, apresentar a justificativa dele e ele vai estar, como a gente chama, quite com a Justiça Eleitoral. Faltando 2 dias para as eleições, fica vedado algumas ações que podem configurar crime eleitoral. No domingo, tá? Qualquer espécie de propaganda eleitoral está proibida, tá? Então, boca de urna, bandeiraço, qualquer espécie de propaganda, entrega de santinhos, qualquer espécie de propaganda está vedada, tá? Em relação à compra de votos, né? O que a gente deseja frisar é que ela é bilateral, na verdade. Há uma compra e há uma venda, né? E esse fato, né, leva o eleitor que se submete a isso, então, que aceita uma proposta dessa natureza, que ele também vá cometer um crime. Então é muito importante, né, que o eleitor tenha essa consciência. E de outro lado, tá, a gente faz um apelo aqui para que todas as pessoas, todos os eleitores que se depararem com uma situação assim, que tragam esse fato ao conhecimento da Justiça Eleitoral, para que a gente possa, então, tentar coibir essa prática. Para votar, o eleitor precisa apresentar documento com foto. As pessoas, elas precisam, para votar, de um documento com foto. Então, o título eleitoral físico, ele não tem foto. Então, se a pessoa comparecer só com o título eleitoral, o físico, aquele, ela não vai conseguir votar. Ela precisa ter um documento com foto. Esse documento com foto, ele pode ser físico, né, o RG, a carteira de motorista, passaporte, carteira de trabalho, o certificado de reservista, carteira profissional ou digital. Pode ser a CNH digital, pode ser a carteira profissional digital, pode ser o e-título, desde que tenha foto. Então, é indispensável que o eleitor, além de ir com a máscara, preferencialmente levar sua caneta, leve um documento com foto para conseguir votar. O cartório eleitoral vai funcionar no dia das eleições para orientar e também para colher denúncias. O cartório eleitoral vai estar funcionando, as duas zonas eleitorais, né, desde muito cedo. Nós temos um grande número de auxiliares da Justiça Eleitoral que vão estar trabalhando, fiscalizando, não parados só esperando denúncia, mas fiscalizando, inclusive em todos os municípios do interior, teremos auxiliares da Justiça Eleitoral trabalhando. Eu já fiz 2 reuniões com a Brigada Militar, para estabelecer questões de segurança pública, né, e particularmente em relação a alguns municípios que tiveram alguns problemas também. Então, a gente vai estar trabalhando o dia inteiro. Esse ano também consegui a colaboração para montar algumas tendas na rua, na frente, para que as pessoas não fiquem aglomeradas dentro do cartório eleitoral, porque nós temos os motoristas, nós temos os auxiliares, então nós vamos montar tendas, a imprensa, enfim, na frente, na rua, que vai estar fechada a rua, tendas com algumas cadeiras para que as pessoas fiquem distribuídas por ali, né? Então a gente vai estar o dia inteiro atendendo, eu e o doutor Alexandre trabalhando durante todo o dia para a gente receber as denúncias e apurar rapidamente. O eleitor poderá conhecer os candidatos eleitos ainda no domingo. Previsão eu tenho, isso é muito pessoal, né? Mas como eu falei antes, eu acho que até 19 horas do dia da eleição nós já teremos aí os resultados oficiais, né? Diante do novo cenário regional, com o surgimento expressivo de novos casos ativos de coronavírus, o Comitê Regional de Atenção ao Covid-19 da AMAL fez um levantamento para analisar qual grupo de pessoas era maior a incidência de transmissão. Acompanhe. E nesta semana, os números da pandemia do coronavírus voltou a preocupar em Erechim. Muitas pessoas relaxaram os cuidados, deixaram de lado algumas medidas que seriam primordiais para que a gente continuasse contendo esta pandemia. Em virtude disso, os números têm aumentado e preocupado bastante todos os órgãos de saúde. Nós convidamos novamente o Jackson Arpini para falar um pouquinho sobre um estudo realizado onde aponta o número de pessoas que está mais contaminada e que está disseminando o vírus. Bem-vindo, Jackson. Boa noite aos telespectadores da TV Erechim. É uma ação especial à minha amiga Sandra e muito bem colocado, nós estamos observando a cada levantamento o crescimento do número dos casos ativos. Mediante essa informação que foi sistematizada pela Plataforma Regional de Monitoramento, nós optamos por realizar um estudo com relação aos últimos 16 dias. Para tanto, nós buscamos dados oficiais, dados do Ministério da Saúde, do sistema eSUS
e contamos com a colaboração da 11ª Coordenadoria Regional de Saúde. Para nossa surpresa, nós verificamos nesses últimos 16 dias, o corte foi de 27 de outubro a 11 de novembro, portanto 16 dias, nós verificamos que ocorreu neste período 3.800 notificações de casos suspeitos. Dessas 3.800 notificações, houve a confirmação para a Covid de 931 casos, que é um número extremamente expressivo, tendo em vista que são apenas 16 dias, e é um número que nos preocupa, porque demonstra a disseminação da epidemia a nível da região e demonstra também a velocidade com que isso está ocorrendo, porque estamos falando num período curto de tempo de aproximadamente 2 semanas. Também estratificamos esses indicadores com relação ao sexo masculino e sexo feminino, observando que a contaminação maior se deu no sexo masculino, mas com pequena diferença. Porém, o que nos chama a atenção é a mudança do cenário. Nós observamos, mediante este levantamento, que 75% das pessoas que se contaminaram são pessoas com idade abaixo de 50 anos, que é um fator diferente daquilo que nós estávamos observando nos indicadores de março, abril, maio ou até mesmo na metade do ano, quando esse indicador eram pessoas acima de 60 anos. Então, isso nos remete a uma preocupação, porque a grande maioria são pessoas de 20 a 29 anos e nós temos que fazer alguns estudos e algumas reflexões com relação a esses números. Essas pessoas provavelmente residem no seu ambiente com pais, com tios, com avós ou têm contato com essas pessoas. E essa contaminação pode levar a uma alteração nas taxas de ocupação a nível de UTI e a nível de leitos clínicos, fato que nós já estamos também observando. Algumas pessoas até comentam que os números subiram, mas os leitos hospitalares não estão sendo ocupados. As pessoas estão se tratando em casa? Essa pergunta é uma pergunta muito importante. Nós já estamos verificando que, mediante esse crescimento exponencial dos casos ativos, já houve uma alteração nas internações hospitalares. Isso é extremamente importante. Há uns 20 dias atrás, nós tínhamos as taxas de ocupação, tanto de UTI como de leitos clínicos, no patamar de 10%. Isso já ocorreu uma evolução e, segundo o último levantamento, no dia de ontem, nós verificamos taxa de ocupação de UTI de 34,78% e taxa de ocupação de leitos clínicos em torno de 36%. Se nós levarmos em consideração o período de 3 semanas, nós podemos afirmar que isso já é 3 vezes maior do que há 21 dias atrás, o que nos preocupa. Ainda é importante colocar para todos os telespectadores, ainda num patamar aceitável, porque está na casa de 30% a 40%. Mas nós temos que ter presente que isso pode se agravar, porque tem ocorrido muitos casos ativos. Certo. E nós soubemos, pelos estudos, pelas estatísticas, que um fator leva a outro. A partir de uma grande evolução do número de casos ativos, nós vamos ter reflexos. Quais são esses reflexos? Nós vamos ter um aumento nas taxas de ocupação de leitos clínicos, nos casos mais agravados de leitos de UTI, e nós poderemos ter oscilações nas taxas de letalidade, ou seja, no número de óbitos. Portanto, nós colocamos a nossa região numa situação de alerta, porque nos preocupa aquilo que nós estamos sistematizando, que são as nossas dados estatísticos no qual nós estamos trabalhando. Jackson, esse final de semana encerra todo o processo eleitoral. Segunda-feira teremos alteração nos mapas, como algumas pessoas já preveem? O que nós estamos percebendo? Nós passamos pelo feriado do dia 12 de outubro e ele teve seus reflexos. Nós atravessamos o feriado de 2 de novembro e ele teve seus reflexos. E nós estamos atravessando agora, estamos finalizando nesse final de semana o processo eleitoral e ele também terá os seus reflexos. Então, provavelmente, pelo que os indicadores estão sinalizando, até o final do mês, com certeza, nós teremos uma evolução dos casos ativos e nós estamos observando qual o impacto desta evolução nas taxas de internação dos leitos clínicos e de UTI. Nós já verificamos, o que nos coloca em alerta, que houve uma movimentação e provavelmente hoje é sexta-feira, deverá ocorrer uma migração da bandeira. A nossa região 16
está numa bandeira amarelo, que significa baixo risco, deverá, pelos indicadores, migrar para uma bandeira laranja de risco médio, o que nos deixa em alerta, porque se continuarmos com esses indicadores numa curva ascendente e aguda a cada novo levantamento, nós temos que ter em pauta, nós temos que colocar na mesa que existe uma possibilidade real de nós migrarmos num curto espaço de tempo para uma bandeira vermelha. Em vários países já estão vivendo a segunda onda. Nós ainda estamos na primeira onda ou já estamos engatilhando para a segunda onda? Eu quero me valer com relação a essa colocação de uma frase de uma epidemiologista, de uma pneumologista que tem auxiliado muito o Ministério da Saúde. Nós, provavelmente no Brasil, pelas suas peculiaridades e particularidades, por ser um país de grande extensão territorial, nós vamos entrar na segunda onda sem concluir a primeira onda. Reitero, isso é uma colocação de uma pneumologista que tem colocado que o Brasil vai entrar numa segunda onda sem concluir a primeira. E os indicadores, de certa forma, mesmo não sendo um epidemiologista, têm demonstrado isso. Nós já temos hoje, no cenário do país como um todo, 8 estados com evolução no número dos óbitos. Isso foi retratado ontem pela imprensa. Nós temos o estado vizinho de Santa Catarina, que há 2 semanas consecutivas está com um aumento no número de óbitos, e tudo isso indica que é reflexo destes movimentos que estão ocorrendo na sociedade, no que diz respeito a processo eleitoral, no que diz respeito a retorno de atividades escolares, a flexibilização de alguns serviços, a negligência por parte da população com relação à adoção das medidas preconizadas, digamos assim, o cansaço, a exaustão das pessoas de permanecer no isolamento social. Todos esses processos que estão ocorrendo têm levado a essa alteração no número de casos ativos, o que preocupa a nossa região, o que preocupa o Estado e o que preocupa também o país. Jackson, não é momento de relaxar. Nós vamos ter perdas econômicas se continuar nesse ritmo? É extremamente importante que a sociedade tenha este entendimento. A sinalização de uma bandeira amarela, laranja ou vermelha depende do comportamento da sociedade. Não há espaço, quando falamos em novo coronavírus, não há espaço para relaxamento, não há espaço para flexibilização das medidas preconizadas. Todos são sabedores que nós não temos ainda a imunização específica para essa doença, em que pese haver estudos e a possibilidade de ser lançado no mercado a partir do primeiro trimestre de 2021, nós temos que ter presente que a nossa ferramenta no momento são as medidas de prevenção. Então, por esta razão, em nome da região, nós conclamamos a sociedade para que continue vigilante na adoção das medidas preconizadas. Qualquer passo em falso, qualquer negligência levará, inevitavelmente, para cenários mais complexos. Cenários mais complexos significam um aumento na taxa de internação hospitalar, que pode gerar uma sobrecarga, no aumento do número de óbitos e também em algumas medidas mais rígidas com relação ao comportamento da economia, o que não é esperado pela sociedade para este momento. É verdade. Obrigada, Jackson. Eu agradeço a oportunidade e faço um chamamento. Neste final de semana nós temos então o processo eleitoral, a finalização do processo eleitoral, e o Tribunal Superior Eleitoral também preconizou algumas medidas para o domingo. Nós temos eleição apenas no primeiro turno, vai ocorrer então no dia 15, e nós chamamos a atenção para as pessoas. Se dirijam até a sessão eleitoral com sua máscara de proteção individual, evitem contato físico com as pessoas. Se porventura ocorrer fila na sessão, respeitem o distanciamento controlado de 1,5 m a 2 metros. Ao entrarem na sessão eleitoral, realizem a higienização com álcool gel, utilizem a sua caneta pessoal, então aqui um chamamento para que levem a sua caneta pessoal. Ao saírem da urna do processo de votação, higienizem novamente as mãos com álcool gel para evitar ou aumentar a proliferação do coronavírus. E a sexta-feira já começou com temperatura elevada, calor durante o dia e o final de semana. O que será que nos aguarda? Vamos dar uma conferida? No sábado pela manhã, uma mínima de 15 graus, a máxima de 30, a média do dia em torno de 23 graus, a umidade do ar 64%, ventos 11 km por hora e a gente não tem previsão de chuva.
Já no domingo ao amanhecer, uma mínima de 17 graus, a máxima 26, a média do dia em torno de 21 graus, a umidade do ar 70%, ventos 12 km por hora e a gente tem uma leve possibilidade de 8 milímetros de chuva. Na segunda-feira, ao amanhecer, 16 graus, a máxima 23, a média do dia em torno de 20 graus, a umidade do ar 79%, ventos 14 km por hora e também temos aí uma previsão de 10 milímetros de chuva. Vamos torcer então para que no domingo realmente esses 8 milímetros se confirmem e que na segunda também esses 10 milímetros se confirmem. Como já falamos aí no início da semana e no decorrer da semana também, muitas propriedades rurais estão já perdendo as suas produções em virtude dessa seca que a gente está vivendo. Existe sim a possibilidade de chuva com bastante volume somente no final do ano. Mas essas chuvas pingadas, esses pouquinhos de chuva, eles vêm e contribuem muito. O Jornal da TV Erechim fica por aqui, mas a gente continua nas redes sociais. E siga a nossa página no Facebook, no YouTube e também no Instagram. E fique por dentro dos nossos programas. E a você que neste domingo vai votar, escolha com consciência todos os seus candidatos, vote com segurança, use máscara, se previna. As eleições vão passar, mas o coronavírus ele permanece. A todos vocês, uma boa noite. Seja lá o que você quer vender ou comprar, Sicredi Conecta é uma vitrine virtual exclusiva para os associados do Sicredi. O aplicativo é fácil de usar e não tem taxa para comprar ou vender. Aqui você encontra serviços e produtos novos e usados. Para quem vende, é uma oportunidade para novos negócios. E quem compra, coopera com a economia local. Baixe o Sicredi Conecta e comece a usar hoje mesmo. Para comprar, vender e cooperar. Vem que aqui tem festa, tem economia. Tem sorteio pra você, pra toda a família. Vem aproveitar, vem pro Aniversário Master. Aqui tem festa todo dia. Aniversário Master 46 anos. Acima de R$80 em compras no cliente Master mais vantagens. Informe seu CPF e concorra todo dia a R$500 direto no caixa. Vem pro Aniversário Master. Aqui tem sorteio todo dia.